Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos testemunhas de Jeová. Paulo fala, nem devem comer com tal pessoa. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então a restrição é não comer com a pessoa. Ele foi bem específico. Não há outra restrição. E nós entendemos o que isso significa. Comer com alguém envolve intimidade, não é? Envolve aconchego, amizade. É quando você vai, por exemplo, num shopping, numa praça de alimentação, talvez você procure uma mesa, para você ir lá comer, e você vê que as mesas estão ocupadas, mas tem algumas mesas que só tem uma pessoa ou duas. Então sobram cadeiras, sobram vagas. E não é por isso que você vai lá pedir para sentar junto com uma pessoa com a qual você nem conhece, né? Uma pessoa a quem você nem conhece. Por quê? Porque você não tem ali intimidade com essa pessoa, não é verdade? Então, no caso aqui, comer com uma pessoa excomungada que está praticando essas coisas seria a pessoa ser conivente, seria uma aceitação da prática errada, percebeu? Então, a única restrição que a Bíblia coloca é não comer com essa pessoa, ok? Porque talvez uma pessoa excomungada viva na mesma casa, debaixo do mesmo teto de um cristão. E não tem como fazer outra coisa a não ser não comer com essa pessoa, né? A Bíblia não autoriza expulsar a pessoa da casa ou fazer alguma coisa diferente. Apenas ela coloca essa restrição. Nem devem comer com tal pessoa, ok? Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios trata do que se segue à excomunhão, porque essa pessoa que estava fazendo isso, estava praticando imoralidade sexual, se arrependeu. E aí aconteceu algo. Vamos ver o que aconteceu em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8, onde Paulo fala assim: Se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, nós percebemos algo interessante. Na primeira carta, a congregação coríntia estava falhando, porque não estava tomando uma medida contra um transgressor, que estava praticando um pecado grave. Agora, a mesma congregação de Corinto estava falhando, porque não estava aceitando de volta aquele que havia se arrependido. Então, na primeira carta, eles estavam sendo lentos em tomar uma posição de penalização da pessoa errada. E agora estavam sendo lentos em aceitar de volta essa pessoa no seu convívio, na comunhão com eles. E Paulo os repreendeu por isso. Veja só. Então, nós percebemos o seguinte: quando uma pessoa é excomungada, mas ela para de praticar a coisa errada, o pecado que a levou à excomunhão, ela deve ser prontamente trazida de volta ao convívio, à comunhão com a comunidade cristã. Não há, por exemplo, nenhum arranjo bíblico de a pessoa passar um período de provação, um período de prova. Não há. Pelo contrário, Paulo até corrigiu a congregação aqui porque eles não estavam querendo trazer de volta ao convívio, à comunhão, aquele que havia se arrependido, tá? Então, o arranjo é esse. Então, vamos citar aqui um exemplo. Digamos que um irmão cristão, ele foi excomungado porque ele está praticando imoralidade sexual com uma outra pessoa, não é? Com uma mulher, ok? Mas aí ele se arrepende e ele se casa com ela. Então agora não está havendo mais imoralidade sexual. Ele se casou com ela. Portanto, deve ser prontamente reintegrado à comunhão. Não há um período que ele deve passar, né? E não há também nenhuma regra que ele deve observar, algum requisito para que ele seja restituído à comunhão. Simplesmente, ele deve ser restituído à comunhão prontamente. É o que Paulo falou aqui.
Ele corrigiu os coríntios porque eles estavam demorando nesta questão. Outra coisa interessante que nós percebemos aqui no texto é que nem todos acataram a instrução que Paulo deu de restringir a associação com aquele excomungado. Paulo falou aqui, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Então, Paulo, ele ficou sabendo que a maioria acatou a sua ordem, a sua instrução, a sua recomendação de não se associar com aquela pessoa e não comer com ela. Mas houve uma minoria que não fez isso, que não acatou. Então, seria o momento de Paulo agora estabelecer uma punição, uma penalização para esta minoria. E ele não fez. Ele não falou, por exemplo, que esta minoria deveria ser excomungada. Portanto, não há na Bíblia autorização para excomungar alguém que se associa ou come com excomungado. Não há na Bíblia. Porque nós vimos aqui que nem todos acataram. E Paulo não estabeleceu nenhuma disciplina para esses que não acataram. É claro que eles foram vistos como desobedientes. Mas Paulo não disse que essa minoria que continuou se associando com aquele imoral, continuou comendo com ele, Paulo não falou que essa minoria deveria ser também excomungada. Ok? Então, a Bíblia não dá autorização para excomungar alguém que se associa ou come com um excomungado. É bem claro isso, né? Está aqui na Bíblia. É claro que talvez alguém que se associe com um excomungado, digamos um excomungado que causou divisão, então esse que se associa com ele, talvez pela associação se contamine e também comece a causar divisão. E aí este vai ser excomungado, se ele não se arrepender, mas não porque ele se associou com um excomungado, e sim porque ele passou a causar divisão e, portanto, ele se enquadrou em um dos motivos da excomunhão, conforme Romanos 16:17 e Tito 3:10, ok? Pode ser também que um cristão se associe e coma com um excomungado que é imoral. E por conta disso, ele também se torna imoral. Então, se ele não se arrepender, ele vai ser excomungado. Mas não porque ele se associou com um excomungado imoral, e sim porque ele também praticou imoralidade. Percebeu? Então, a Bíblia é bem clara nisso. Tá ok? Pediram também para que eu analisasse o texto de 2 João, 2 João no capítulo 1, né? Porque só tem um capítulo mesmo. Os versículos 10 e 11 dizem o seguinte: se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, quer dizer, nem o cumprimentem. Pois quem o saúda ou cumprimenta, torna-se participante das suas obras malignas. Bem, esse texto aqui não está falando da excomunhão, não está no contexto da excomunhão, não está falando que a pessoa aqui em pauta é um excomungado. Pode até ser, mas não está falando, então não é relevante esse aspecto. Aqui está falando, sim, no contexto de um ativista anticristão. O versículo 7 nos diz o seguinte: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo, ou veio na carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então está falando, sim, descrevendo de forma bem clara, é uma pessoa que faz ativismo contra o cristianismo, inclusive que nega que Jesus veio em corpo. Então é um anticristo, porque ele fala contra Cristo, contra os ensinos cristãos. E pratica esse ativismo, sai pelo mundo fazendo isso, né? Buscando converter pessoas, buscando inclusive enfraquecer a fé dos cristãos, porque se ele é anticristo, ele vai contra Cristo e contra os cristãos, contra os seguidores de Cristo. Então está falando dessa pessoa. Independente se essa pessoa é excomungada ou não, não é o que é relevante. O que é relevante é o que essa pessoa está fazendo. E daí João coloca instruções bem claras, dizendo aqui, se alguém chega a vocês, né, alguém nesse perfil, ele chega a você, quer dizer, ele pratica o ativismo, ele vai até você, e não vai só num local público, não, mas vai até na sua casa,
Porque João fala aqui, não recebam em casa. Você só tem a oportunidade de receber ou não alguém na sua casa se essa pessoa for à sua casa, não é? Então, esse ativista anticristão, ele chega aí na casa dos cristãos. Então, neste caso específico, João fala aqui, não recebam em casa, nem o saúdem, nem o cumprimentem, pois quem o saúda ou o cumprimenta, torna-se participante das suas obras malignas. Então, veja que não está falando de excomunhão ou de excomungado, está falando de um ativismo anticristão, anticristo, tá? Então, uma pessoa que fizer esse ativismo, do jeito que descreve aqui, a instrução é você não receber essa pessoa na sua casa, se ela for à sua casa, evidentemente, não é? E também nem cumprimentar ou saudar esta pessoa, tá? Não está no contexto da excomunhão nem de excomungado. Está no contexto de um ativismo anticristão, tá ok? Com relação à excomunhão e ao excomungado, a instrução de Paulo é nem sequer comer com a pessoa. A restrição única é aquela que ele falou lá, né? Eu tento aqui me apegar especificamente ao que a Bíblia diz, tá ok? Agora, é curioso que mesmo naquele tempo, já estavam havendo excomunhões erradas, excomunhões não bíblicas. E João aponta isso na sua terceira carta, 3 João, capítulo 1, versículos 9 e 10, que nos diz aqui: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los, note agora, e os expulsa da igreja. Olha só. Então ele falou de um líder cristão, né, um presbítero, um ancião, um bispo, que estava agora expulsando outros cristãos da igreja, simplesmente por politicagem, porque ele era contra João e os representantes de João, era contra ali os apóstolos, e toda pessoa que apoiava o lado de João, o que ele fazia? Ele expulsava, ele excomungava da igreja. Então, veja só, já naquele tempo estava havendo excomunhões erradas, antibíblicas, fora dos requisitos bíblicos. E é um alerta para a igreja cristã de hoje, que isso não aconteça hoje, né? Por quê? Porque Deus vai cobrar de cada um. Deus chamará a prestação de contas cada pessoa. E uma pessoa na liderança, ela tem mais responsabilidade, como o próprio Jesus falou. A quem mais é dado, mais se é cobrado. Então, veja que aí está o que a palavra de Deus fala sobre essa questão, tá? Eu espero ter te ajudado, você que ficou comigo até agora. Eu espero que você tenha gostado. Eu me esforcei em ser estritamente bíblico, porque o que importa é o que a Bíblia diz. E se você gostou desse conteúdo, eu convido você a compartilhar também com os seus contatos, para que mais pessoas possam entender esse assunto, né? Possam entender o que a Bíblia diz de fato sobre a excomunhão, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, tenha um dia abençoado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.